Fala galera, hoje é dia de Venom Rex. É uma história da Marvel, escrita por Donny Cates e desenhada por Ryan Stegman no ano de 2018. Algo vem acontecendo com o Venom. O simbionte está passando por transformações e distúrbios, e isso se deve a uma presença terrível que influencia não só essa criatura, mas também todas as outras. Porque essa presença é ninguém menos que o deus dos simbiontes. Para entender essa história, você não precisa ter lido nada antes, mas eu já fiz um vídeo de origem sobre o Venom e sobre Nu. Então se você quiser um conhecimento um pouco mais detalhado sobre tudo isso, vai ter os links para esses vídeos aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com um pesadelo. Na verdade, uma espécie de lembrança da Escandinávia medieval, onde um grupo de guerreiros nórdicos tentam trancar um grande mal. Mas todos foram atacados por esse monstro de dentes gigantescos que falava uma língua estranha, quando um grande clarão ilumina tudo. Nesse momento, com o trovão e com o clarão dos raios, Ed Brock desperta. Ele viu esse pesadelo, mas não era dele. Era do seu simbionte. Inclusive, nenhum dos dois sabia que simbiontes tinham pesadelos. Então, para acalmar toda essa situação, Ed toma um antipsicótico para parar de ouvir o seu outro. O Venom anda bem estranho ultimamente. Nesse momento, por um rádio da polícia, Ed escuta sobre o avistamento do criminoso Halloween nos arredores. Então, como Venom, ele sai entre os prédios da cidade. O novo criminoso, usando o manto de Halloween, participa de um contrabando de armas quando é pego pela polícia. E quando ele revida, Ed Brock, que observava tudo, parte para o ataque. Mas quando o criminoso o vê, aquela criatura era muito mais assustadora do que o Venom já costumava ser. Ed Brock tinha perdido o controle do seu simbionte, que se transforma numa criatura horrenda, com um espiral vermelho no rosto, e quase mata o Halloween. A polícia chega e dá tiros inúteis nessa criatura, que fala numa língua estranha, parecida com a língua que o monstro falava no pesadelo do simbionte. Até que, de longe, um tipo de bala explosiva o atinge, e quando ela é acionada, o simbionte se dispersa. Com isso, um tranquilizante é disparado agora, e Ed Brock cai desacordado. Ed acorda amarrado ao lado de uma espécie de fornalha, onde o homem que o atacou sabe como lidar com simbiontes. Na verdade, ele esperava que aquele Venom fosse Flash Thompson, mas Ed Brock vai ter que servir. Esse homem é Rex Strickland, e ele pergunta o que Ed sabe sobre o projeto Renascer 2.0. O projeto original foi o que criou o Capitão América. A versão 2.0 foi a reativação do projeto pelos militares usando o simbionte do Venom, que gerou o agente Venom de Flash Thompson. Mas nem Ed, nem Flash foram os primeiros hospedeiros de um simbionte. Rex diz que Ed Brock não sabe nada sobre aquele alienígena, mesmo passando anos com ele. Não sabe o seu nome, a sua idade, a sua temperatura ideal, com quantos outros hospedeiros ele já se uniu. Nada. Rex pode ensinar Ed sobre isso e ajudar a consertar o seu simbionte desses pesadelos que vem tendo. Mas Rex precisa de algo. Ele fez parte do projeto Renascer 2.0 há muitos anos, durante a Guerra do Vietnã. Na época, os seus companheiros de batalhão se uniram permanentemente com os seus simbiontes, mas eles enlouqueceram e foram criogenicamente congelados depois. E Rex quer salvá-los. Os homens estão sendo transportados para um novo local nesse momento. Então, aceitando a missão, Ed parte até um túnel subterrâneo usado pela antiga SHIELD e encontra o caminhão da transferência. Assim, se tornando o Venom, ele atinge o transporte para fazer o resgate. Só que ao se aproximar da porta traseira do caminhão, algo ali dentro explode. Dali,
Surgem 4 soldados simbiontes com a mesma aparência de quando o Venom perdeu o controle um tempo antes. Falando aquela língua estranha, o simbionte de Ed reage com medo, se afastando do seu hospedeiro, e um dos soldados atravessa o peito de Ed Brock com um golpe. Mesmo agonizando, Ed observa e de repente, da traseira do caminhão, uma luz surge e os 4 soldados têm os seus simbiontes consumidos. Os 4 eram apenas cadáveres agora. Dali, algo imenso aparece, destruindo aquele túnel, arrebentando as ruas acima. O simbionte Venom diz pra Ed que não queria ter se separado. Ele foi forçado por essa criatura, mas ele vai curá-lo. E agora ele entende essa língua. É um dialeto simbionte antigo, não falado há milhões de anos. Com isso, a criatura que estava sendo transportada e consumiu os simbiontes levanta voo numa forma de um dragão simbionte. E o Venom diz que o que eles tanto falam naquela língua é algo como Deus está vindo. Depois que o Venom se liga novamente a Ed e o recupera do seu ferimento, eles voltam ao esconderijo de Rex Strickland e eles estão furiosos. Ed acredita que Rex o mandou para uma emboscada, dizendo que aqueles soldados já estavam mortos. Só que enquanto o Venom se aproximava, ele ia mais uma vez perdendo o controle e se transformando. Até que Ed consegue lutar contra ele, abrindo a porta da fornalha, e com isso o simbionte se acalma e ele volta ao normal. Sem saber o que tinha acontecido, Rex vê pela TV as notícias da cidade. Uma espécie de dragão aterrorizava as pessoas agora. Uma criatura que Rex achava que estivesse morta. Então Rex revela que sabe o que é aquilo. Durante a guerra do Vietnã, ele foi mortalmente ferido, salvando seu esquadrão de uma armadilha dos Vietcongs. E o seu corpo praticamente foi carbonizado por um ataque de napalm. Sem condições de escolher algo, ele foi ligado a um simbionte no projeto Renascer 2.0. Um projeto que o próprio Nick Fury supervisionou. E quando essa ligação aconteceu, Rex percebeu que aquele simbionte era apenas um pedaço de um antigo monstro sobrenatural que tinha viajado pelo universo devorando civilizações inteiras, e que esse monstro tinha a forma de um dragão. Um dragão à solta em Nova York nesse momento. O Venom precisava fazer algo. Os Vingadores estavam combatendo Celestiais nesse momento. Com isso, só um herói surgiu no local para ajudar, e esse era o Homem-Aranha. E enquanto o exército disparava mísseis inúteis contra o dragão simbionte, Ed vai até o local quando o Homem-Aranha aparece. Mas esse não era Peter, era Miles Morales. Ed perde a consciência, e quando volta a si, percebe que o simbionte perdeu o controle mais uma vez e atacava a Miles Morales. E nesse pequeno lapso de consciência, ele pede para que Miles o mate. Então, usando seu veneno de aranha, Miles consegue conter o Venom e Ed Brock volta ao comando. E por mais que eles tenham conflitos entre si, eles têm questões mais urgentes com o que se preocupar agora, como um gigantesco dragão simbionte destruindo Manhattan. Enquanto os dois se balançam na direção do dragão, o Venom pergunta sobre esse ataque de veneno, e Miles diz que pode liberar tudo de uma só vez num ataque muito mais devastador, mas isso esgota as suas energias. Só que talvez isso possa ser útil. Se aproximando então da criatura, o Venom simplesmente joga Miles para dentro da boca do dragão e diz para que ele use toda a sua energia com a explosão de veneno. E é isso que ele faz. Uma gigantesca explosão desfaz parte da criatura de dentro para fora, onde 1000 vozes gritam em agonia. Ed vê aquela criatura caindo, como se estivesse se separando em pedaços. Mas os gritos que ele ouvia eram inclusive do seu próprio simbionte. Quando a criatura cai, na frente do Venom, aparece o pior. Um outro ser, carregando um desacordado Miles Morales que é jogado nos pés de Ed Brock. Essa criatura esquelética está ligada ao dragão simbionte. Na verdade, ele comanda aquilo.
E na presença desse ser, o simbionte do Venom assume aquela aparência monstruosa mais uma vez. Essa é a verdadeira aparência dos simbiontes, com um símbolo vermelho no peito que lembra a figura de um dragão. Ed ainda tenta atacar, mas o seu simbionte não resiste. Ele se curva diante desse ser. Esse ser não tá ali de verdade, ele é só um avatar que comanda o grande dragão. A criatura convoca o simbionte do Venom para que se submeta a ele. E diz que aquele pequeno tá ali no planeta há muito tempo. Ele foi corrompido pela humanidade. E usando seu poder, ele vai queimar a sua impureza, aquela fraqueza. Ed tenta impedi-lo, mas sem sucesso. Então esse ser diz que se aquele hospedeiro quer tanto saber quem é ele vai se apresentar. Ele é Nu, o Senhor do Abismo, o Deus dos simbiontes. Nu mostra para Ed Brock então quem ele é, voltando bilhões de anos no passado. No início, antes mesmo da criação do todo, existia a escuridão, o abismo, e aquilo era território de alguém. Até que a luz se fez, onde os celestiais surgiram, deuses criadores de mundos, planetas, galáxias inteiras, como se aquele lugar estivesse vazio e precisasse ser preenchido. Mas aquele lugar, que eles chamaram de espaço, não estava vazio, estava cheio de escuridão. E essa escuridão era o reino de Nu. Tentando impedir essa invasão da sua própria sombra, Nu puxou uma espada de escuridão viva. Era o primeiro simbionte. E com isso, ele cortou a cabeça de um celestial. Só que Nu foi repelido e os deuses gigantescos o baniram para o vazio. Ali ele se fortaleceu e usando a cabeça cortada e o fogo divino daquele celestial como um tipo de forja, ele refinou a sua arma, amoldando a partir do fogo e das batidas de um martelo de metal, o que deixou uma fraqueza ao calor e ao som nos simbiontes até hoje, como uma cicatriz no seu DNA. Nu usou a arma para combater a luz que brilhava na escuridão, no seu reino. E com um grande poder, com a sua arma passando a ser conhecida como Necroespada, a assassina de deuses, Nu avançou pelo universo, até que num combate ele caiu. Esquecido num planeta remoto, uma criatura o encontrou e levou a sua Necroespada. Esse ser é ninguém menos que Gorr, o carniceiro dos deuses. Acontece que Nu ficou ali sem forças por centenas de anos, até que descobriu que a sua escuridão poderia ser unida a criaturas menores, onde numa simbiose ele ganharia mais força. E quanto mais criaturas fossem feitas a partir da extensão do seu corpo, mais poderoso ele ficaria. Com isso, ele criou a sua horda de simbiontes. Nu era um deus, o deus dos simbiontes. Ele podia controlá-los e até mesmo podia ver pelos seus olhos, como se fosse a mente da colmeia. E a cada planeta que eles destruíam, o seu deus ficava mais forte. Nu refinou as suas criações e teve uma frota de dragões simbiontes. O seu exército conquistou incontáveis mundos e devoraram civilizações inteiras, até que ele chegou na Terra. Nu enviou o seu maior dragão para atacar a Escandinávia no século VI, um monstro que os humanos chamaram de Grendel. Mas a Terra tinha um deus que os protegia. Era Thor, o deus do trovão. Com um poderoso raio do herói, a conexão de Nu com as suas criações foi perdida. Assim, aquele dragão foi despedaçado e Grendel se tornou em milhares de simbiontes que se uniram a outras pessoas, a novos hospedeiros. E os humanos têm luz, honra e nobreza dentro de si. E isso infectou a escuridão dos simbiontes. Isso os tornou bondosos. A partir daí, os simbiontes se voltaram contra Nu e eles atacaram o seu criador. Todas essas criaturas envolveram Nu e todos unidos fizeram uma prisão onde o seu deus maligno seria mantido por toda a eternidade. Uma prisão tão gigantesca que parecia um planeta. O planeta Clintar. Mas
Esse não era o seu nome. Clintar, na realidade, é o significado na sua língua para algo como gaiola ou prisão. Nu ainda tem conexão com Grendel, que ficou todo esse tempo sem forças, congelado na Terra, sendo usado pela SHIELD na época da Guerra do Vietnã em experimentos como o Projeto Renascer 2.0. Mas reunindo seus pedaços faltantes, como fez com aqueles 4 soldados de Rex, ele pode recuperar o seu poder e Nu pode retomar a sua conquista pelo universo, começando pela Terra. Nesse momento, Miles Morales retoma a consciência e golpeia Nu com a sua explosão de veneno. E ele chama Ed para saírem dali. Mas quando Miles abre um pedaço desse lugar que estão presos, ele percebe que está dentro de Grendel, sobrevoando o planeta. Miles desperta um inconsciente Ed Brock, gritando para que ele acorde. E quando ele recupera a consciência, percebe que está em queda livre. O simbionte diz para que ele não entre em pânico, enquanto Miles explica que era saltar daquele dragão ou ser levado para alguma parte desconhecida do universo. Nesse momento então, o simbionte grita com Ed para que ele o ouça, dizendo para segurar o Homem-Aranha e ficar calmo. De repente, o símbolo nas costas do Venom começa a se mexer e se abre como um par de asas idênticas às do dragão simbionte. O Venom podia voar agora. Ed deixa Miles no telhado de um prédio e agradece pela sua ajuda, mas ele precisa seguir sozinho agora. O Venom pousa num beco e o simbionte explica que Nu tentou apagar sua conexão com a luz da humanidade, mas o processo foi interrompido pelo Homem-Aranha. Então ele continua ali, mas a curta conexão com Nu parece ter desbloqueado novas habilidades, como essas asas, por exemplo. O problema é que isso deu uma conexão de Nu com ele também, e o Deus é capaz de sentir o Venom agora. E em algum momento ele vai voltar para a Terra para encontrá-lo. Então eles precisam fazer algo rápido. Com isso, o Venom volta até o armazém onde se encontra Rex e eles precisam conversar. A perda de controle do simbionte no começo era uma submissão inconsciente e instintiva à presença de Grendel e de Nu. Mas agora ele estava livre disso. E outra reação ao seu simbionte era o próprio Rex. Assim, para provar o seu ponto, o Venom atravessa a cabeça de Rex com um golpe. E ele se revela como sendo um simbionte. Rex Strickland tinha morrido há muito tempo. Ele foi um bom homem. O que estava ali na frente de Ed Brock era o simbionte que o usava como hospedeiro na época da Guerra do Vietnã e que assumiu a sua forma. Esse simbionte era uma das partes de Grendel, assim como seus amigos de pelotão. Mas ele tinha se recusado a se unir e voltar para Nu. Ele não sabia que Grendel estava vivo quando pediu a ajuda do Venom. E agora ele sabe que o dragão vai voltar para encontrá-lo. O Venom ainda não é poderoso o suficiente para enfrentar o deus dos simbiontes sozinho, mas os simbiontes juntos se tornam mais fortes. Ou seja, só tem um jeito de derrotar o Grendel. E com isso, Rex se funde ao Venom. O Grendel não é invencível, mas a única coisa capaz de cortar sua conexão com Nu é a luz, como foi com o caso do raio de Thor. O Venom e Rex não podem fazer isso, mas podem atacá-lo de outra forma, fazendo muito barulho. Então Rex leva Ed Brock até uma área daquele armazém onde guarda um imenso arsenal de armas de guerra que pegou emprestado na sua época com a SHIELD. Assim, totalmente equipado, Ed Brock espera, e pela sua conexão com os simbiontes, sabe que Grendel está a caminho. Prontos para o combate, com acesso à localização pela mente da colmeia, Grendel surge e ataca. Mas dessa vez, Ed percebe que o seu simbionte não perde o controle como antes e pode contra-atacar. Enquanto o dragão simbionte tenta atingir o Venom, Rex lidera o corpo e usa granadas sônicas, as jogando pela garganta de Grendel, que basicamente explode
de dentro para fora. Assim, desestabilizando a manifestação de Nu que agora aparece. A luta é levada para o armazém de Rex e ali o Venom tenta usar todas as armas possíveis contra o deus dos simbiontes. Mas isso era inútil. Nu passa a dominar os simbiontes Venom e Rex, expulsando Ed Brock como hospedeiro. Mas Rex estava preparado, e com várias granadas sônicas e elétricas, a descarga no seu avatar atinge até mesmo o real corpo de Nu no centro de Clintar, o enfraquecendo. O Venom volta para Ed, mas Rex continua segurando Nu, que usa o Grendel como simbionte mais uma vez, e assim parte para o ataque. Rex o mantém preso e diz para Ed abrir as portas da fornalha. E fazendo isso, Ed percebe que Rex estava pronto para se sacrificar. O simbionte carrega Grendel para dentro daquele fogo infernal, enquanto o Venom fica do lado de fora, mantendo aquele simbionte preso ali dentro. A situação é intensa, porque o simbionte Venom não suporta o calor e acaba se separando de Ed. Mas isso vai queimar a pele dele também. Só que Ed se mantém firme até o final e ordena que o simbionte vá para dentro dele e desligue os seus receptores de dor. Assim, o Venom mantém Ed Brock vivo por tempo suficiente para garantir a morte de Grendel. Desse jeito, acabando com o avatar do deus dos simbiontes. Sem aguentar mais então, Ed Brock cai quase sem vida. E o Venom diz que pode sentir que a sua conexão com Grendel foi cortada. Eles venceram. Rex se sacrificou. Ed e Venom evitaram que Grendel continuasse, quase ao custo das suas próprias vidas. E com o Grendel destruído, Nu não conseguiria recuperar suas forças para o seu despertar. Ou era isso o que eles achavam? Porque a história do deus dos simbiontes não terminaria nesse momento. Mas por enquanto, é desse jeito que termina a história. Venom Rex é o começo de uma mitologia imensa, não só para o Venom, mas para toda a Marvel. A arte da HQ é ótima e combina perfeitamente com o tom da história. A narrativa é extremamente ágil e competente, tanto que muita coisa acontece em poucas edições e a narrativa consegue te manter preso na trama sem se perder no meio de tanta informação. E o roteiro tinha tudo para dar errado, mas dá muito certo. Basicamente aqui acontece um imenso retcon, uma recontagem de pontos importantes no passado do personagem, mas é algo que altera toda uma mitologia dos simbiontes que nunca foi explorada antes. Então não é algo que leva a nada, é algo que agrega muito. A exploração da criação dos simbiontes, a apresentação de Nu e tudo que vem a partir dessa nova origem foi muito bem feita e elevou as histórias do Venom e dos simbiontes, que antes passavam só como coadjuvantes com leves destaques, a receber agora todo o holofote de atenção. Venom Rex é um começo de algo muito maior, a apresentação de uma nova mitologia e um novo vilão. E quando esse imenso poder se une ao Carnificina, é aí que os problemas realmente começam. Mas para falar mais sobre isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.